mais, e sempre tinha uma passagem ou outra falando de Simão Pedro, do nosso apóstolo querido, e sempre tinha alguma indagação dele, sempre tinha alguma pergunta que ele fazia. Obrigado, Sandro. Sempre tinha alguma pergunta que ele fazia, sempre tinha alguma indagação, uma questão que ele trazia para o Mestre Jesus, e esses esclarecimentos eram tão legais que eu lá anotava, num bloquinho que eu tenho para as ideias de palestra, eu anotava, poxa, que legal esse capítulo, essa pergunta. Aí lia outro livro, nossa, que legal também. Comecei a compilar, que chegou um ponto e falei, poxa, legal, acho que eu já tenho o suficiente para fazer aqui uma reflexão sobre as indagações de Simão Pedro, e para que nós possamos ver como Simão Pedro somos todos nós. Em tantos momentos da passagem dele com o Mestre, nesses 3 anos que nós conhecemos do apóstolo, da convivência dele com um benfeitor divino, nós aprendemos tantas coisas com ele. Ele foi um apóstolo tão humano, tão cheio dos seus altos e baixos, que eu vejo como isso é um reflexo muito grande em nós todos, ainda hoje, 2000 anos depois. Como nós todos temos um Simão Pedro, em vários momentos da nossa passagem, em várias atitudes, em várias ações que nós temos. E aí a ideia, então, é trazer esses recortes literários da Amélia Rodrigues, do Humberto de Campos, trazer passagens da Bíblia também para corroborar esses momentos, e para que nós reflitamos como que nós agimos ou agiríamos nessa situação. Será que nós já não agimos assim, de certa forma, como nós vamos ver as várias indagações do Simão Pedro? E a primeira que eu vou trazer se chama A Petição de Jesus. É um título, aliás, é o título e o capítulo desse livro, Cartas e Crônicas. E nesse livro específico, nesse capítulo, Jesus chega para Simão Pedro e fala, Simão, eu gostaria que você, por favor, fosse à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar a filha dele, Sara, nome da filha. E ela se encontra prostrada na cama, está muito mal, né? São minhas palavras, né? Ela se encontra muito mal da cabeça, do corpo, adoecido. Eu gostaria que você fosse lá para ajudar a Sara. Vai lá e faz uma oração, pede para o nosso Pai interceder a favor da Sara. E Simão Pedro, coisa boa, vou poder trabalhar, vou poder ajudar. Sai com o coração insuflado de inspiração. No dia, vai lá, chega na casa do Jeremias para falar com a Sara. A primeira coisa que ele encontra é o próprio patrono, o Jeremias, o pai da casa, bebendo num paiol, sentado com uma serva toda bonita e tal, e ele já chega e já insulta o Simão Pedro de cara. Simão Pedro quer falar, o que você está fazendo aqui? Não, vim procurar sua filha Sara. Aí eles já dão uma risada, já toma ali um álcool e já... Quantos piolhos você tem? Começa a fazer chacota com ele. Aí Simão Pedro já não gosta. E aí ele fala, então ele sai, ele vai para casa então do Jeremias para tentar achar a Sara, já um pouquinho abalado ali. Quando ele chega lá na casa, ele dá de encontro com Zoar. Zoar é o filho mais velho do Jeremias. Zoar se encontrava numa mesa de tabuleiro, jogando, apostando, muito enraivecido, com uma pessoa que era conhecida da região, como uma pessoa que era uma pessoa assim, como é que se fala? Não muito reta. E essa pessoa, então, estava ganhando dele no jogo. Zoar estava super irado e quase que expulsou Simão Pedro a bofetadas. E aí Simão Pedro já continua dentro da casa, ainda tentando achar a Sara, até que ele encontra, então, se depara com a cena da mãe, a matrona, espancando uma criança, porque a criança tinha comido um figo, e a criança dizia que foi os galos que tinham comido o figo, e ela não queria nem saber. Estava lá maltratando aquela criança, até tirar sangue, não se deu por satisfeita. E finalmente ele se dá com aquela cena, e aí ele vira e fala, eu quero saber onde é que está a Sara, eu vim aqui para ajudar a Sara. E a mãe, então, totalmente atabalhoada mentalmente, fala, olha, a Sara está no quarto dela, aquele ali, ó, pode ir lá. E aí Simão, então, já completamente mexido, vai até o quarto da Sara, só que não era o quarto da Sara, era o quarto dos pais, e estava lá o Josué, o filho mais novo do casal, e Simão, quando chega, pega ele roubando as joias da própria família. Aí Josué já olha para ele, já fica nervoso, já também parte para cima dele,
Não, só quero saber onde é que está tua irmã. Aí Josué leva ele, então, até o quarto da Sara, finalmente. Aí ele chega lá, a Sara começa a esbravejar com ele. Xinga ele de tudo, enxota ele dali. E aí Simão se vira, então, e vai embora. E ele chega, então, de noite, conta né, o Humberto aqui, que ele chega à noite. Ele saiu de manhã, chegou à noite lá, totalmente abatido, para o Cristo. E aí ele fala, mestre, a casa do Jeremias é um antro de perdição. Aí ele começa a citar todos esses ocorridos. Isso aqui o Jeremias estava fazendo, o Zoar estava fazendo isso, a Matrona isso. Peguei o Josué, ele começa a listar todos aqueles comportamentos errôneos que ele viu na família do Jeremias. E aí o mestre fica em silêncio, o mestre olha para o alto, aí o Simão fala, mas você não... Mestre, você não entendeu o que eu te falei? Não tinha como. Terrível, não sei por que eu fui fazer lá. E aí o mestre então se vira para ele e fala, Simão, eu conheço a família, o Jeremias e a sua família desde há muito. Olha só, eu já conheço eles e a esposa e os filhos há muito tempo. Aí ele falou, quando eu te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse. E aí, apenas te pedi que auxiliasse. E a mensagem termina aí. E aí fica a critério do nosso próprio intelecto de começar a entender que passagem interessante, porque Jesus incumbiu Simão Pedro de uma missão que ele sabia da família do Jeremias. Ele sabia, claro, é o mestre. O mestre sabe do que passa no coração de cada um. Ele pediu a Simão para ir lá, não por acaso. E aí Simão Pedro, quando chega lá, se depara com todos esses problemas. Interessante que são problemas distintos também. Cada um tinha um problema, se nós formos ver. E ele fez o quê diante da tarefa? Julgou aquelas pessoas e saiu de lá sem ter feito uma oração para Sara, sem ter auxiliado, pelo menos da forma que deveria ter auxiliado. Só pedi para que auxiliasse. Eu já conheço ele, eu só pedi que auxiliasse. O mestre conhece todos nós. O mestre conhece todas as dificuldades que nós temos. E ele incumbiu Simão de ir ao encontro daquelas pessoas, e como eu falei, a ideia de hoje é nós refletirmos para nós, termos a coragem de olhar para dentro, fazer um apanhado das nossas atitudes e como que nós temos enfrentado as situações, com qual atitude que nós temos enfrentado quando nós nos deparamos com as barreiras. Eu só te pedi que auxiliasse, eu não te pedi para fazer nada demais. Quantas vezes será que nós não fomos incumbidos pelo Mestre Jesus somente para auxiliar? Mas aí nós nos deparamos com todos os problemas do caminho, com todas as pessoas difíceis e os seus problemas únicos, e aí nós sucumbimos, tal qual Simão nessa história, naquela empreitada específica, também sucumbiu, também não conseguiu levar adiante a palavra do mestre, não conseguiu auxiliar aquela família, nem sequer uma pessoa que ele tinha sido dado a tarefa de auxiliar. E como eu falei, é uma reflexão que nós vamos fazendo juntos aqui. Uma outra passagem, eu comecei a pensar nas passagens de Simão Pedro, que são muito relativas a nós, muitos que nós conseguimos ter uma relação muito grande. A do perdão é uma das passagens, talvez, difícil dizer mais conhecidas, né? Mas é uma passagem extremamente conhecida, que nós achamos no Mateus, capítulo 18, na Bíblia, quando Jesus falava lá com os discípulos, e chegou um momento que Pedro, se aproximando dele, ele pergunta para o mestre, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E é interessante, porque numa época em que o julgamento pelas leis da terra, pelas leis dos homens, era muito severo ainda, perdão das ofensas é muito mais forte, vale-se dizer, do que seria hoje, essa pergunta hoje. Porque naquela época uma ofensa qualquer já poderia levar a pessoa à prisão, à cadeia, muitas atrocidades que hoje em dia nós não temos mais tão generalizado. Em algumas partes do mundo, sim, felizmente. Mas de uma forma generalizada não se tem mais tanto, e naquela época tinha. Então essa pergunta dele tem uma significância interessante, porque ele vem com o coração todo pesado para perguntar quantas vezes eu devo perdoar aquele
que pecou contra mim, veja a palavra, pecou, algo seríssimo, pecou contra mim, que me ofendeu, que me magoou, que pecou contra mim. Até 7. E eu gosto de falar isso nas palestras, porque eu imagino que, assim, muita gente fala que 7 é um número cabalístico, 7 disso, 7 daquilo, mas para mim, sendo o Simão Pedro, eu acho que naquele momento, quando ele perguntou quantas vezes eu devo perdoar, na cabeça dele começou a pensar assim, bem rapidinho, 1 difícil, 2 difícil, 3 é muito, não sei, 7. E aí, ele esperando talvez que o mestre falasse, não, 7 é muito, realmente, perdoou 3, tá bom, né? Não, 7 eu acho que, nossa. O que o mestre fala para ele? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vejamos, né, como o mestre pegou as palavras, a palavra que ele usou, o número que ele usou, 7, e ele falou 7? Não. 70 vezes 7. E é interessante que eu pesquisei algumas traduções de Bíblias diferentes, algumas falavam 77, que ainda assim é muito grande, né? Mas a maioria convém que foi falado 70 vezes 7, 490, para quem não quer fazer a matemática. 490 vezes nós teremos que perdoar quando o irmão pecar contra nós. O que o mestre estava querendo dizer aqui nesse momento? Ele não estava querendo dizer para que nós ficamos com um bloquinho aqui, cada vez que eu perdoo a pessoa, eu marco aqui um tracinho, vou marcando, cada perdão vou marcando para ver, estou com 220 já, falta um pouco ainda. Não! O mestre falou isso para que nós não nos preocupemos em contar quantas vezes nós perdoamos, para que o perdão seja algo que flua irrestritamente, sem limitações de nós. Jesus não falou, por agora vocês são muito imperfeitos ainda, tenta perdoar 3. Não, ele já deu qual que é a bússola para que nós sigamos 70 vezes 7, 490, ou seja, não conte irrestritamente. Perdoe até que vai chegar um momento em que você não vai nem ficar mais lembrando das ofensas que foram feitas, porque você vai ter perdoado tudo, entendendo aquilo que o mestre falou para ele, que depois, bem lá na frente, ele foi entender, quando ele falou para o Pedro que as criaturas humanas são mais frágeis que perversas. Quando nós entendermos que muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, as ofensas, os pecados, usando a mesma palavra, contra nós, provém de ignorância, provém do erro humano que vem do espírito que ainda está se aperfeiçoando. Quando nós entendermos isso, nós teremos um olhar muito mais indulgente para com as imperfeições dos outros. Seremos muito mais caridosos, como nos falou o Mestre Jesus, pergunta no Livro dos Espíritos, como que Jesus entendia caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias e perdão das ofensas. É assim que o Mestre entendia a caridade. E aí, voltando para nós, olha, agora levantando o espelho, a gente pensando quantas vezes será que nós já conseguimos perdoar sem trazer um ressentimento junto, sem ficar se lembrando daquilo que a pessoa fez conosco, sem ter o strings attached, que a gente fala, né? Vou te perdoar agora, mas você faz direto comigo, me lembra quando eu errar. Quantas vezes será que a gente já conseguiu fazer isso? Aí imaginemos, como eu falei, o Simão Pedro em todos nós é isso. É essa dúvida, esse anseio de querer saber o caminho, mas ter a dificuldade de trilhar o caminho. Pois o Simão Pedro não perdoou 490 vezes após ter ouvido isso do mestre. Não foi tipo, agora entendi, 490, restrito, começou. Não, pelo contrário. A caminhada dele foi muito atribulada, tal qual a nossa. Por isso que eu vejo tantos paralelos entre esse apóstolo e nós. E aí a pergunta que fica é justamente essa. Quantas vezes será que nós estamos perdoando? Qual o esforço que nós estamos despendendo para que o perdão surja da nossa alma e aconteça de forma irrestrita, entendendo que a pessoa, quando erra, a pessoa é imperfeita como nós. Amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu que vou estar precisando também. E não é para perdoar pensando que amanhã sou eu, mas para a gente ter esse olhar de humildade também. E a outra face? Aí aqui eu gosto também de deixar a bibliografia no canto da tela, geralmente, porque eu sempre recomendo as pessoas passarem já a comprar os livros. E como eu falei, peguei muitas das inspirações para hoje dos livros da Amélia Rodrigues, psicografada pelo Divaldo, e nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus,
Simão Pedro vem cheio das indagações para o mestre, já também se sentindo mais combalido, se sentindo chateado. E ele vem, uma das perguntas que ele fala diz respeito à questão da outra face. A Amélia vai nos dizer que ele chega para o mestre e ele fala, mas mestre, disseste que se deve doar ao outro, oferecer ao outro, quando esbordoar do outro lado. Mas as condições legais, ou seja, as condições daquela época, nos falam que bater na face de um homem é ofensa imperdoável. Ou seja, olha que interessante a colocação dele. Como que eu vou... Sendo bem, ele foi bem literal, né? Como que eu vou doar outra face se alguém bater na minha? Porque isso, bater em alguém, essa agressão, é uma ofensa imperdoável pelas leis dos homens. E ele falando assim, mestre, mas você não está violando o regulamento quando você fala que nós devemos dar a outra face para a pessoa bater? E que a gente não retribua aquela agressão? É uma pergunta 100% aplicável. Porque até nos dias de hoje a gente pode pensar quão difícil é não retribuir uma ofensa, uma agressão. Quão difícil é. E Jesus falou, não vim para destruir a lei. E ele falou também, ele falou mais ou menos nessas palavras, não vim destruir a lei. E ele fala assim, mas revidar o golpe é gerar complexidades de ódio. Ele falou, não está escrito em nenhuma lei humana isso. Mas quando nós revidamos um golpe, e aqui Jesus tirou do literal que o Pedro trouxe, levou para o subjetivo. Então, quando nós revidamos um golpe, revidamos uma ofensa, nós estamos gerando complexidades de ódio, estamos fazendo uma cadeia de ódio ali se formar em torno das criaturas por conta disso, por conta dessa retribuição que muitas vezes acaba se estendendo pelo resto da vida e por outras vidas também, e por reencarnações, e por momentos na erraticidade que os espíritos se perseguem por ódio, por falta do perdão, porque não souberam dar a outra face. Mas a pergunta dele é bem interessante, porque ela vai dizer justamente sobre essa questão de, mas não é contra a lei? Como é que a gente faz isso? E Jesus fala isso. Revidar o golpe é gerar complexidades de ódio. E ele continua dizendo, quem é vítima conquista a paz, mas o agressor perde a dignidade e se apresenta sempre como enfermo que ignora a doença que o consome. Reagir contra o fraco que agride, transforma-se num duelo de desequilibrados. Vejamos. Então ele falou que a vítima conquista a paz no sentido não porque a vítima fica alegre com a ofensa ou com a agressão, mas porque a vítima que não revida, ela já tem a paz interior, nada que vem de fora vai mudar aquela paz. O próprio fim do Simão Pedro, crucificado de cabeça para baixo, como depois nós vemos também no livro Paulo e Estevão, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, vejamos essas pessoas quando foram agredidas, quando seus corpos foram destruídos, o espírito delas estava em uma paz, que elas nem pensavam em revidar. E ela fala justamente isso, que quando o mestre falou para ele que o enfermo ignora a doença que o consome. Então a pessoa que ainda está muito arraigada ao orgulho, ao egoísmo, que é o agressor, quando agride e o outro não revida, Paulo fala que é como se soltasse brasas na cabeça do agressor, porque a pessoa fica completamente, o que agrediu fica completamente perdido, mas um lado positivo. Então, gerando essas complexidades de ódio, fala que o Jesus falou para ele que se transforma num duelo de desequilibrados. Por quê? Porque se alguém me agride, eu vou lá e vou agredir a pessoa de volta, os dois estão desequilibrados. Os dois. Tanto a pessoa que agrediu, quanto a outra que revidou e perpetuou talvez um ciclo de agressão, um ciclo de ofensas. E aí ela vai dizer assim, a boa nova é mensagem de edificação, jamais de rebaixamento e vileza. Ela disse que o mestre falou isso. Essa boa nova, então, é uma mensagem de edificação, não é uma mensagem de rebaixamento ou vileza. Não é uma mensagem que vai fazer com que você bata, que a pessoa bateu na sua cara, subjetivamente falando, né? E você vai lá e vai revidar com o mesmo famoso olho por olho, dente por dente. E foi isso que Jesus falou naquele discurso tão inspirado, quando ele começa a elevar a régua. Ouvistes o que foi dito, mas vou falar para você fazer diferente.
aquele discurso tão belíssimo que nós temos. E aí, uma outra passagem aqui, de Simão Pedro, que é muito relacionada a nós também, é esse desânimo que ele sentia em vários momentos da caminhada. E a Amélia, como uma poetisa, como sempre, descreve muito bem algumas desses momentos de fraqueza, momentos de desânimo que o Simão Pedro tinha, como nós vemos também, de novo, meu livro favorito, Paulo Estevão, quando Saulo ainda era Saulo, tinha aquele desânimo, teve a conversa com Abigail. E aí, Simão Pedro está no capítulo 18 desse livro, Há Flores no Caminho. Simão Pedro chega para o mestre, e ele fala, olha, ele já está mais cabisbaixo, está cansado. Ele fala, olha, mestre, se iniciam o ministério, o apostolado, enfim, usando uma palavra assim, né? Ele falou, cheio de expectativas e sorrisos. Ele falou assim, alguns homens até mais entusiasmados falam em revolução. E se não fosse a tua mansuetude, já teriam tentado te colocar como rei. Olha só o que ele traz para o mestre. Como quem diz assim, tem tantas forças que são até contrárias daquilo que você está pregando, mas se não fosse o seu jeito brando, a sua mansuetude, já essas pessoas já queriam te levar para Jerusalém e te coroar como rei. Aí ele fala assim, o Pedro, a convivência com os recém-curados, com os novos enfermos, me cansa. As tricas, que são as discussões, as brigas, as tricas, as intrigas, até entre pessoas que tentam nos seguir, exaurem as minhas forças. Ou seja, ele estava desabafando mesmo com o mestre. Tô cansado de tudo isso, é muito difícil. A gente imagina quão difícil deve ter sido para seguir aquele homem. Claro que Jesus possui aquele magnetismo, claro que esses espíritos não foram escolhidos ao acaso. O mestre não estava passeando na praia pensando, quem que eu posso trazer? Tem dois ali, acho que eu vou chamar esses dois aí. Claro que não, nada foi impensado, nada foi ao acaso com a vida do mestre. Mas é interessante essa humanidade do Simão Pedro em trazer esse coração pesado e cansado e falando, dizendo, olha, os ódios já se estão instalando e as maledicências estão por toda parte, corroendo corações bondosos. As pessoas estão com insensatez. E ele começa a citar várias coisas. Ele fala, aí a Amélia vai dizer que por fim, com lágrimas e com a voz quase sumida, Simão Pedro fala para o mestre, não aguento mais, Senhor. A multidão cansa-me, as opiniões variadas perturbam-me, as lutas de paixões deperecem-me. Aí ele falou assim, ainda sequer não demos início à revolução do amor e me sinto combalido, desanimado. Ou seja, a gente acabou de começar o trabalho e eu já estou aqui repensando, já estou tendo dificuldade em poder compreender tudo isso, em poder colocar tudo isso e seguir adiante. Estou cansado. Lembremos quão difícil era esse apostolado do início. Lembremos o quanto que eles caminhavam, passavam fome, não tinham de dormir muitas vezes. Era o corpo e o espírito que estava sendo ali combalido, que estava sendo trabalhado. Aí ele fala, o que eu posso fazer, Senhor? Isso não somos nós? Quando a gente se sente cansado, às vezes, porque a gente começa um trabalho e sente desanimado com as primeiras barreiras, se sente, e não desmerecendo as barreiras, mas a gente se sente desanimado, nos sentimos combalidos, cansados, e a gente chega até a questionar, será que eu consigo continuar? Será mesmo que vale a pena? Será que não é melhor parar por aqui? Quantas vezes não fomos nós na nossa caminhada? Seja nos empreitadas pessoais, espirituais, profissionais. Quantas vezes já não fomos nós assim, como o Simão Pedro nesse momento? E aí o mestre, de novo, a Amélia, muito linda nas suas palavras, ela fala assim, Simão, que o mestre falou assim, né? Simão, o que que o agricultor faz com a terra que está cansada, que produziu muito já? Olha, mestre, aduba a terra de novo para uma próxima plantação. E o que que faz o pescador quando a rede se estoura? Mestre, o pescador conserta a rede, claro. E o que que faz então o domador quando o animal se encontra totalmente não obedecendo às suas ordens? Ele doma. E o que que faz o dono do vaso quebrado, precioso, quando o vaso se quebra? Tenta consertar, mestre. Aí ele fala assim,
Aí o Jesus termina dizendo assim: aquele que ama e necessita do amor ante a terra exaurida, as redes rotas, o vaso quebrado, e o animal rebelde não se entrega ao desalento ou à deserção. Perdão, deserção. Reúne as energias e as habilidades procurando revitalizar, reparar, recompor, refazer. Assim deve ser em relação à criatura humana. Assim deve ser em relação à criatura humana. Simão Pedro, neste momento, todas as reclamações que faziam ele sentir desanimado, combalido, cansado e exaurido foram referentes à criatura humana. Os ódios, as intrigas, os doentes, as pessoas doentes de espírito e corpo, que vinham até eles para as curas, as pessoas que eram opositoras, os governos contrários àquela lei de amor que o mestre pregava, tudo era relacionado à dificuldade em lidar com as pessoas. E é por isso que o mestre é tão preciso nessa colocação, quando ele fala que assim deve ser em relação à criatura humana, que nós não devemos, quando nós estamos com o coração seguindo a lei de amor, desanimar ou ficar combalido, sentir vontade de desistir ou de fato desistir, quando nós estamos tratando com as criaturas humanas, que são mais frágeis que perversas, que são mais imperfeitas ainda do que perfeitas. Nós somos criados imperfeitos, porém perfectíveis. Chegaremos lá, a caminhada é longa, bem longa, mas a gente chega lá. Então é interessante de novo, essa reflexão de como que nós conseguimos nos enxergar nesse apóstolo, que depois foi tão fundamental para a doutrina do Mestre Jesus, a doutrina do amor. E num momento talvez parecido, inclusive até quero fazer uma palestra, que eu adorei essa mensagem tanto, se chama Instrumentos da Perfeição, é do livro do Neo Lúcio, psicografado pelo Chico. Outro momento em que Simão está com Jesus, Simão Pedro chega para Jesus e está extremamente brabo, está muito brabo. E ele chega, o mestre vem falar com ele está muito brabo, e ele fala, olha, o que aconteceu? Tava lá na praça, e aí, de repente, um tio meu, velho, me acusou de dilapidador dos bens da família. Um outro primo meu me ameaçou de me espancar em praça pública. Isso tudo estava todo mundo vendo, e Simão estava muito bravo. E ele começa a desabafar. E aí, Jesus, com aquele olhar calmo, doce, ele fala assim, que fizestes então, Simão, frente a essa arremetida desses familiares incompreensivos? Ele fala, incompreensivos. Como assim? Eu reagi como devia. Imagina, aquele coração apaixonado, nervoso. Reagi como devia, não vou deixar me insultarem assim, como assim? Aí foi lá, aí ele começa a falar, né? Coloquei cada um no lugar próprio. Vejamos, se não é nós, muitas vezes, né? Defender o orgulho, defender aquilo que eu acho que estavam falando mal de mim. Fui lá e coloquei cada um no seu lugar. Aí botou assim, anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Ou seja, você falou de mim e você, então, que fez isso. E você, tio, o que você está falando? Então ele foi lá e fez a mesma coisa, revidou. Não deu outra face, de forma alguma, né? E ele fica nervoso, começa a falar isso tudo para o mestre. E o mestre, então, refletiu por longos momentos, o Neo Lúcio vai dizer. E ele falou, então, compreensivo. Pedro, o que faz um carpinteiro na construção da casa? Naturalmente trabalha. Ele respondeu, até meio nervoso, assim, meio irritado. Naturalmente trabalha. E do que ele se utiliza? Senhor, ele se utiliza das ferramentas para construir a casa. Aí o mestre vai dizer assim, os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Então esse é o título da mensagem, Instrumentos da Perfeição. Porque foram justamente os parentes do Pedro que ele teve aquele embate em praça pública. Ele vai dizer da mesma forma que o carpinteiro precisa de instrumentos,
os instrumentos da perfeição, os instrumentos de aperfeiçoamento do Espírito, para que se edifique o templo vivo, muitas das vezes estão sob o mesmo teto que nós. Muitas das vezes estão sobre os mesmos tetos que nós. E ele vai dizendo assim, terminando a mensagem, o mestre fala: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Começando de trás para frente, o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a capacidade que nós temos de dar solução àqueles problemas. Aí a gente volta para o começo da fala. Se nós não estamos nem utilizando da forma correta os instrumentos que nós nascemos com eles, ou fomos levados a morar e viver e crescer com eles, como é que nós vamos querer receber o instrumento de fora? Como é que a gente quer salvar o mundo lá fora se a gente não consegue salvar o mundo que está dentro da casa? Eu falo salvar, que é uma palavra forte, mas é isso. Às vezes a gente tem aquela vontade de fazer tanto bem lá fora, mas a gente esquece às vezes de olhar que o bem está precisando ser feito dentro da casa, dentro da família. E Simão Pedro, como nós, também não enxergava isso naquele momento. Por isso que nós temos tantas palestras de família, nós temos tantas passagens sobre a lei de sociedade, nós temos tantas passagens falando sobre quão importante é que nós demos atenção e nós tentemos utilizar esses instrumentos de perfeição. Que linda mensagem, né? Ainda mais o título, instrumentos de perfeição, da perfeição, que são as pessoas que estão ao nosso lado, são as pessoas que nós, como eu falei, nascemos ou crescemos, nos desenvolvemos, e essas são as pessoas, espíritos, que são os primeiros e os mais importantes instrumentos, tal qual o carpinteiro possui para construir a casa, o móvel, enfim, que nós temos à nossa disposição. Todos nós. E, como eu falei, o Simão Pedro, muito como nós, não enxergava isso, tanto que ele revidou aquelas investidas dos seus parentes. Mais além, nós temos então outras indagações dele que são interessantes. Essa aqui está no livro Contos e Apólogos, do Humberto de Campos, irmão X, da psicografia do Chico Xavier. E o nome da mensagem é O Bendito Aguilhão. Eles estavam fazendo as curas, e aí um dia, conta o autor, que Felipe e Simão Pedro chegaram para o mestre e falaram, inclusive Simão foi que falou, mas mestre, as tuas afirmativas são sempre imagens de verdade, as pessoas acabam sendo curadas. Mas ele falou assim, no entanto, você não concorda, Senhor, que as enfermidades são terríveis flagelos para as criaturas? E se curássemos todas as doenças, não acreditas que assim instalaríamos mais seguramente as bases do reino de Deus? Olha o que ele falou, se curássemos todas as enfermidades das pessoas, será que a gente não conseguiria estabelecer melhor o reino de Deus? E aí Felipe até fala, eu concordo, Senhor, é tão difícil focar nas questões do espírito quando a carne está enfermiça. Aí eles estão sugerindo para o mestre que cura todo mundo. Por quê? Porque Jesus fazia nas suas curas um momento de aprendizado, dando as exortações. O mestre sempre falava, eu gosto de brincar, não era um drive-thru, as pessoas não chegavam, eram curadas e saíam. Tinha lá uma conversa, tinha uma exortação junto das curas, tinha um contato dele com as pessoas que eram curadas. E eles estão falando, mas é tão difícil, de outras palavras, você está falando, mas as pessoas estão com muita dor, não conseguem prestar atenção. Por que a gente não cura todo mundo de uma vez? Assim a gente consegue curar mais gente? E aí elas vão estabelecer o reino de Deus. E aí diz o autor que o mestre fala, então, ok, então amanhã, ele não falou ok, né, mas imaginemos, ok, então amanhã, quando as pessoas chegarem aqui, vou curar todo mundo. Não vou falar nada, só vou curar. Aí, tá certo. Chegou no dia seguinte, diz o autor que num curso de algumas horas foram mais de 100 pessoas curadas da cegueira, do reumatismo, das obsessões, como é que se fala, paralisia e todos os tipos de doenças e problemas. Só que aí, à medida que as pessoas entravam na tenda e tudo mais, Jesus ia lá e curava elas saíam, aí vinha Simão Pedro, Felipe, os outros vinham falar então com aquelas pessoas, falam, olha,
Agora que você está curado, deixa eu conversar contigo aqui, ó. A gente está tentando passar essa mensagem do amor, essa aqui são os ensinamentos do mestre. Deixa eu falar rapidinho com você. Ah, não dá. Eu tô tão atarefado hoje, meu trabalho tá pegando fogo, eu preciso ir para casa. Outra hora eu passo aqui. E as pessoas começaram uma a uma a sair. Eles iam tentar falar com as pessoas que já estavam curadas, que viam o milagre, que presenciaram o milagre, experienciavam o milagre até, porque era nelas o milagre, mas elas não tinham tempo para falar nada mais. Não, já quero continuar, vou adiante. O que aconteceu? Quando Jesus sai do final do dia das curas, não tinha ninguém lá a não ser os apóstolos. E aí, conta o autor que eles ficam com aquela cara meio abatida, assim, de que sabe que estava errado. E aí, então, Jesus vira para eles e fala assim: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é a criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. A carne enfermiça é o remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão, por isso que é o nome da mensagem, sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Jesus mostrando como que esse sofrimento, como que todos os passos do sofrimento são importantes para que a criatura humana cure o espírito envenenado. Então, se simplesmente Jesus chegasse e curasse todo mundo de tudo, onde é que estaria? Hã? Pessoa ia lá, a Marisa está falando, ia lá e buscava outra doença, com certeza teria uma outra doença. Por quê? Porque as doenças vêm para que nós aprendamos algo, seja prova ou expiação. E quando isso é retirado, é como se você tirasse a oportunidade do aluno de aprender, porque você deu todas as respostas da prova para ele. E aí, quando ele vai para um outro nível que ele precisa da resposta... Hã? Jesus ligando? Se for isso, tudo bem. Pior é você atender e ficar assim... Imaginou? Se eu falar com o mestre e não conseguir? Falou Jesus ligando, apagou a tela aqui. Tá querendo conversar, o seu mentor, pode ser o seu mentor. Mas, bom, eu não consigo passar os slides aqui, Marisa. Mas, enfim, não, mas se não conseguir também, não tem problema, eu sei, a gente termina. E aí, então, a gente entende como que o sofrimento tem essa função não só curativa da alma, mas essa função de aprendizado. Então, quando nós tiramos o sofrimento, se Jesus fez o que ele fez, as pessoas não prestavam atenção. Porque imagina se alguém vem fazer, por exemplo, se vem fazer uma cura e você não entende por que você está assim. Vamos pegar um exemplo simples, exemplo físico. Se você tem uma lesão física, alguém vem e fala, olha, tá aqui, eu te curei, mas tem que tomar cuidado com isso, para você não ter essa mesma lesão. Ah, agora, se alguém não fala isso, você vai se lesionar, como a Marisa falou. Você vai ter esse mesmo problema novamente. Você vai ter, mas aqui não tá. Você vai ter esse mesmo problema novamente. E aí isso vai gerar a falta do aprendizado e a criatura ficar derrapando ali no seu momento de evolução. Então... A água desligou, olha só. Obrigado. E então, de novo, para que nós aprendamos como que Simão Pedro, porque como que nós somos igual Simão Pedro? A gente não prefere o imediatismo? Quem que quer ficar sofrendo? Quem que quer ficar sofrendo? Ninguém quer ficar sofrendo, mas nós temos que sofrer. Nós temos que ter esses problemas para que nós aprendamos. Mas como Simão Pedro, nós às vezes queremos que tira tudo isso aqui logo para que eu possa focar só no espírito, mas que se esquece que faz parte desse burilamento, esse sofrimento. E aí nós temos também a questão da influenciação espiritual, como Simão também teve. E aí estão dois exemplos que eu trouxe distintos. Um deles é quando Jesus estava com os apóstolos, estava perguntando quem que eles falam que eu sou. E aí uns falavam, Elias, Jeremias, outro fala que é João o Batista, enfim, as pessoas estão falando que você ou seja, reencarnação, não falou essa palavra, mas é a reencarnação dessas pessoas distintas. E Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa passagem aqui nós temos em Mateus capítulo 16.
E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Naquele momento, Jesus está falando que quem respondeu isso não foi nem só Simão Pedro, foi ali uma influenciação mediúnica positiva que ele teve ali, que ele respondeu a verdade. Enquanto os outros estavam ouvindo as coisas da matéria, Simão, naquele momento, mediunizado, fez uma resposta, ou teve uma resposta, que indicava a verdade. Por isso que ele falou, quem te respondeu, quem te revelou isso, não foi a carne e o sangue. Não foi a carne e o sangue. Mas também temos outro momento, em que, quando Jesus fala que vai ter todos aqueles problemas lá depois em Jerusalém, Pedro chama ele de lado e fala, mestre, não vou deixar que isso aconteça com você. Para de falar essas coisas, para de falar que você vai passar mal, vai sofrer. Né? Aí Jesus fala o que para ele? Trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E nós temos alguns pesquisadores, inclusive da doutrina espírita, que vão comentar sobre essa passagem interessante, quando que, naquele momento, quando Jesus fala, para trás de mim, Satanás, quando isso era uma demonstração de que Pedro, naquele momento, estava sob uma influência negativa fazendo aquela atitude, tendo aquela resposta. E da mesma forma que nós também. Como todos nós somos médiums, nós já aprendemos no Espiritismo, em graus diferentes, com, vamos dizer, manifestações diferentes, mas nós temos o contato, sim, a todo tempo. Simão também tinha. E nesse momento a gente vê dois pontos distintos em que essa mediunidade dele foi utilizada de formas separadas. E a fé? Como é que era o Simão Pedro e nós somos com a fé? Aí, claro, aquela passagem belíssima em que Jesus está caminhando, isso está em Mateus capítulo 14, essa passagem específica que eu trouxe aqui. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, eles estão no barco lá, e aí eles acham que é um fantasma que está caminhando sobre as águas. E Jesus fala, não, fiquem tranquilos, sou eu. E aí, Simão, Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. É tão legal essa passagem. Fala assim, então se é você mesmo, já duvidou ali. Ele já duvidou ali quem que estaria andando sobre a água. Mas, Senhor, se és tu, me manda então ir até você, que eu vou até você. Ou seja, dizendo assim para o mestre, então se é você, eu sei que você tem os poderes que você tem, me manda ir ter contigo, que eu vou até você. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E aí Jesus fala aquela frase para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque ele começou a afundar. É uma passagem tão bela para falar de fé, porque muitas vezes quando a gente fala dos apóstolos, a gente fala de falta de fé, o primeiro que vem à cabeça é Tomé, o Dídimo, né? Das feridas. Toca aqui, ó. Mas Pedro teve esses balanços da sua fé também. Como que ele conviveu com o mestre 3 anos? Emmanuel fala isso em 2 passagens, uma do Fonte Viva e outra do Caminho, Verdade e Vida. Ele viveu com Jesus 3 anos. Ele viu todos aqueles milagres que o mestre fez. Ele viu tudo que aquele homem era capaz, foi capaz, e ainda assim a sua fé balançava. Imaginemos nós, então, aqui agora, 2000 anos depois. Se ele que conviveu, que viu todos aqueles milagres, teve esse balanço na sua fé. E é interessante, eu botei em negrito aqui 2 pontos, porque foram 2 momentos em que faltou fé do Pedro. E um que teve fé. Quando ele, de fato, vai na água, ele teve fé, que era o mestre, ele teve fé que ele conseguia andar, ele andou. Mas são 2 momentos. Primeiro, Senhor, se és tu, que é o primeiro momento que falta a fé dele, e o segundo momento que falta a fé é quando veio o vento forte, porque estava com bastante vento, sentiu medo. E começando a ir para o fundo, começou a afundar. É uma analogia tão bela para a nossa vida, porque quantas vezes nós até ensaiamos, eu vou dizer, uma fé profunda, mas aí vem o vento forte e a nossa fé
se desmorona. E a gente fica que nem Simão Pedro, afundando, pedindo ajuda. Mas a gente chega a ter até uma ensaiada de fé ali, em alguma empreitada, como eu falei, em algum cometimento, alguma coisa que nós vamos fazer, mas aí quando vem o vento forte, a gente balança na fé. Tal qual Simão Pedro, como eu falei, nós também. E essa é uma das outras, mais uma, eu acho, das similaridades que nós temos com esse apóstolo querido. E aí no capítulo 3, de Quando Voltar a Primavera, tem também essa passagem muito bela do Simão. O texto é longo, não quis colocar todo, mas é mais ou menos parecida com aquela outra, quando ele chega totalmente exaurido, totalmente cansado, acabado para o mestre, e ele tá só ele e o mestre nesse momento. Ele começa a falar assim: Senhor, é verdade que nós devemos perdoar todas as ofensas, mas como que suportar a agressividade que nos fere quando pretende admoestar e humilhar, quando se promete ajudar? Ou seja, a agressividade de quem nos promete ajudar. Como é que nós lidamos com isso? Aí Jesus fala assim: guarda a paz no coração. Aí ele continua, não se dá vencido, né? Era o Simão Pedro. Mas, Senhor, como conservar a paz estando sitiado pela hipocrisia de um, pela suspeita pertinaz de outros, sobre o olhar severo das pessoas que sabemos em situação pior que a nossa? Ou seja, sendo julgada por pessoas que estão pior do que nós. Como que eu vou guardar a paz assim? Mantendo a brandura no julgamento, respondeu o Senhor. Ou seja, mantendo a brandura. Ele fala: Senhor, concordo que a mansuetude é medicamento eficaz. Ou seja, ele foi absorvendo, mas nem tanto, né? Concordo que a mansuetude é medicamento eficaz. Mas não seria de esperarmos, olha só o que ele vai dizer, que os companheiros afeiçoados à luz nova também a exercitassem por sua vez? Olha o Pedro falando mal dos outros. Não seria de esperar que os companheiros afeiçoados à luz nova, ou seja, os meus amigos aqui, os outros 11, também não exercitassem essa mansuetude? Aí Jesus fala assim: necessário compreendê-los todos e amá-los, sem exigir que sejam melhores ou piores. Necessário compreendê-los todos e amá-los, sem exigir que sejam melhores ou piores. Aí eu reflito: será que não somos nós, às vezes, em que nós conseguimos amar até as pessoas que concordam conosco, que são do nosso meio, do nosso convívio, que gostam das mesmas coisas, que dividem as mesmas ideias, mas e as outras que são contrárias? Ou quando nós tentamos ser brandos e elas não são, aí vem a dificuldade. Ele fala: necessário amar a todos e compreender a todos sem exigir que sejam melhores ou piores. E aí Simão faz uma pergunta que é sensacional. Ele fala assim: mas ante a impossibilidade de suportá-los, ou seja, se eu não conseguir mesmo aguentar aquela pessoa, sem correr o perigo de detestar, ou seja, antes que eu vire ódio daquela pessoa, não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles? Ou seja, não é melhor cortar completamente o contato, já que eu sei que eu não vou conseguir, vou acabar odiando aquela pessoa? E aí o mestre fala assim: amar os bons é dever de retribuição, mas servir. E amar os que nos menosprezam e nos duvidam é caridade para eles e felicidade para nós próprios. Benevolência, indulgência e o perdão. Caridade tal qual entendia Jesus. Vejamos que frase linda. Amar os bons é dever de retribuição, mas servir e amar os que nos menosprezam e de nós duvidam, que foram muitos, é caridade para eles e felicidade para nós próprios. E essa é a bússola que nós temos que ter. E esse sentimento de compreensão, de benevolência, de indulgência, de perdão para com todos, não só aqueles que também nos perdoam, que também são benevolentes e indulgentes conosco, mas para com todos. E aí temos também, agora chegando mais para o final, aquela passagem tão belíssima de Jesus lavando os pés, quando nós falamos já da fé de Simão Pedro, da incompreensão, falamos também da humildade. Essa virtude tão pouco trabalhada, tão esquecida num mundo de mídia social. E aí nós vemos o que é a humildade como sendo esse pilar que o mestre vai se valer. E nesse momento em que ele vai lavar os pés do discípulo, é um momento
sublime sobre uma lição de humildade, porque as pessoas quando chegavam na casa dos convidados, as pessoas que eram convidadas quando chegavam, elas chegavam com os pés sujos, porque andava descalço ou de sandália naquela época. E os pés, então, era considerada a parte mais impura, assim, mais suja do corpo humano. Era dado aos servos ou às pessoas de menor escalão social dentro da própria casa de lavar os pés das pessoas que chegavam. Então vejamos de novo, eu queria dar o contexto para vocês primeiro, para nós entendermos a magnitude dessa ação do mestre. E aí o que acontece? Jesus começa a lavar o pé de todo mundo. Quando chega em Simão Pedro, não, o meu você não vai lavar, eles podem ter deixado, o meu você não vai lavar. Que isso? Imagina, você, o nosso mestre, não vai fazer isso. E aí Jesus fala para ele, Simão, se você não puder lavar o pé, seu pé você não poderá ter comigo. Daí Simão, então, finalmente deixa, ele lava o pé, e no final ele se senta e ele fala assim, pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Vejamos como nós também, muitas vezes, como Simão Pedro naquele momento, nós custamos a entender o valor da humildade também. Nós custamos entender que a humildade não é para os fracos e para os menores. É principalmente para os maiores. Botando entre aspas, maiores aqui. É para aqueles que já têm um conhecimento e já têm uma noção das coisas do Espírito, aqueles que já têm um conhecimento da lei de ação e reação, porque não podem mais alegar ignorância. E essa humildade, quando vem, é das bem-aventuranças a primeira, é sobre humildade. Os pobres de espírito. Então nós entendemos como que Simão, naquele momento, tal qual nós, teve essa dificuldade em compreender as coisas saindo do ponto literal, entendendo que como aquele gesto do mestre era uma lição muito mais sublime e superior do que simplesmente, para os olhos da carne, um rebaixamento social. Porque é isso que era. Como é que você, que é muito superior a nós, vai lavar o meu pé? Imagina, não vai. Tá errado. Isso não é o costume, não é o que é aceito na sociedade. Mas o mestre insiste. E ele fala, um dia vocês vão entender. Um dia você vai entender. E aí nós temos a negação também de Simão Pedro. E aí os apóstolos, que aparecem inclusive nos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, em capítulos diferentes, e tem distinções, tem discrepâncias, vamos dizer, entre os relatos. Então não nos atemos muito ao detalhe, mas a forma que ocorreu, como ele chega no pátio do sumo sacerdote lá, e vem uma serva do sumo sacerdote, e fala para Pedro, você é um daqueles seguidores desse aí que está aí, não é? Não, nem conheço. Nunca vi esse homem. E aí existem, como eu falei, discrepâncias se depois foi a mesma mulher que falou de novo, se foi outra pessoa. Particularmente eu gosto da de Marcos, porque em Marcos eles estão lá no braseiro, estão ali se esquentando, porque eles estão passando um negócio que a gente na Flórida não sabe, chama frio. Para quem não sabe, uma sensação bem diferente na pele. Eles estavam passando aquele frio, então estava todo mundo ali em volta do braseiro se aquecendo. Aí eu acho legal de Marcos, que fala que quando eles estavam mais assim, tranquilos ali, porque ele falou, não, eu não conheço essa pessoa. Ele negou. Ele fala, mas é você sim, você é um dos seguidores. Você é galileu e teu sotaque te entrega, você é igual a ele. E não, imagina, nunca vi essa pessoa. São as negações de Pedro perante aquela tarefa. E o mestre falou que ele negaria. Fez a menção do galo, que também é outra coisa que tem uma discrepância entre os relatos. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai nos falar que longas horas passaram-se para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência, naqueles instantes penosos em que fora chamado ao testemunho. Eu botei coração e consciência porque é bonito, né? O sentimento e a razão, basicamente, de certa forma, duelando ali, porque ele sabia que ele tinha traído o mestre também. E ainda tem aquele momento em que ele troca um olhar com Jesus e o mestre vê que ele está ali. Momento tão profundo nessa negação do Simão Pedro. Pedro, e aí ele tem também essa noção, a Amélia vai falar isso, que ele teve aquela noção naquele momento de que o homem é mais frágil que perverso.
ele, entendendo a própria fragilidade naquele momento, chorou, se arrependeu. E foi através dessa culpa que depois ele transformou em ação, em transformação própria, que ele edificou tudo que ele edificou, sendo o apóstolo que foi, sendo a rocha do cristianismo. Que é uma história muito linda, é uma história que nós devemos ter para nós como inspiração, para que a gente veja como que, apesar das quedas, sempre tem essa redenção. Nós sempre temos a oportunidade de recomeçar e refazer. Tal qual Simão fez. Que inclusive no livro Paulo e Estevão, quando Paulo e Tiago estavam tendo um embate ali, Simão é o que intermedia, e se não fosse ele, o Emmanuel vai dizer que talvez o cristianismo tinha morrido ali, o movimento tinha morrido ali. E depois tudo que ele fez, essa transformação do Pedro, que foi uma transformação moral, e aqui trazendo Kardec agora, para fechar, essa transformação moral, porque como nós vamos ver no no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E foi isso que aquele apóstolo fez. Se esforçou para domar suas inclinações más. Depois, inclusive, era preconceituoso também, com Maria Madalena, com os gentios, ao longo, à medida que ele foi, nós vemos isso na Bíblia também, no Atos dos Apóstolos, como ele foi se transformando e depois passou a ser um defensor dos gentios, passou a acolher todos, não só pregar para os judeus. Vejamos que essa transformação moral de Pedro, que claro, não tinha esse título, que é um título espírita, é uma label, é uma coisa que nesse momento é aplicável, daqui a 1000 anos talvez não seja outro nome, não precisamos de nome também. Na verdade é o cristianismo revivido, o que importa é a lição. E Pedro foi essa lição, teve essa transformação moral tão importante, se reergueu, criou as rochas e as bases que o cristianismo, e nós temos hoje o que nós temos muito por conta desse apóstolo que no final morreu crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quando já entendia naquele momento, com seus 60 e poucos anos, tudo que ele havia feito e toda a transformação moral que ele havia passado, legando para nós essas histórias que servem de aprendizado e que nós possamos, como eu falei, refletir, sempre estar estudando, refletindo sobre essas questões para que a gente se modifique também. Eu gosto de trazer os livros, porque os livros são uma fonte inexaurível de conhecimento e inspiração, para que nós leamos essas histórias, leamos esses conhecimentos e nós possamos de fato aplicar esses conhecimentos na nossa vida, fazendo essa transformação moral, esse esforço para domar as próprias paixões. Eu gosto sempre de falar isso, vocês estão aqui numa palestra espírita, vocês podiam estar em casa vendo televisão, podiam estar fazendo qualquer outra coisa, vocês estão aqui, vocês estão dando um passo sim para ter essa reflexão, para tentar aprender, para olhar para si e falar, é verdade, isso aí, ó, essa mensagem é bonita, vou aplicar. Vocês estão aqui, vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, vocês estão aqui porque vocês querem estar aqui. E isso é um passo muito bonito que eu não gosto de deixar passar em branco. Não gosto que passe em branco para as pessoas. Então, nós temos a biblioteca, eu não lembro se outra vez eu comentei isso, mas eu sempre convido também as pessoas que querem fazer uma reflexão através de áudio. Tem um podcast no YouTube, no Spotify, chama Companheiro Espírita, em português. Em inglês também, se chama Spirit's Companion, para a pessoa estar no carro, estar dirigindo, são reflexões espíritas de 12 a 15 minutos, para a gente estar sempre mergulhado nisso. É nas palestras, é no livro, é vendo uma palestra em casa, é no carro, estar ouvindo, para a gente estar sempre pensando e melhorando. Não deixar que essa encarnação passe e nós fiquemos à mercê das situações, para que nós tomemos as rédeas e façamos a nossa transformação moral, para que nós, mesmo quem diz que não é espírita, não tem problema, um servo de Jesus, seja um servo do bem, para que você faça essa transformação e seja sempre melhor. Eu desejo a todos muita luz, muito obrigado. Que delícia ouvir o Yuri, né? Trouxe muita coisa legal hoje para a gente sobre Simão. Quantos de nós temos experienciados com frequência, eu diria,